Certo. Então, pessoal, para a gente dar continuidade, o que é importante a gente, a partir desse momento eu queria retomar, é o início do nosso trabalho, que é a elaboração de um orçamento. Então, a ideia proposta é que vocês façam, daqui a pouco a gente vai falar de obras, de quantas pessoas vão trabalhar juntas, a gente vai elaborar um orçamento. E dentro do orçamento, uma das primeiras etapas, né, aliás, a primeira etapa, quando se trata do orçamento específico da obra, é a gente fazer o levantamento do quantitativo para o orçamento. O que é o quantitativo? Como o nome já sugere, são as quantidades de cada serviço para você executar aquele empreendimento, aquela obra. Então, eu vou mostrar a estrutura básica de um orçamento e como é que é, o que é esse levantamento e para que serve e como a gente vai chegar nele, né? Então, para começar, o que é o levantamento do quantitativo? Ele é nada mais que a obtenção das quantidades de cada serviço que a obra requer. Então, se eu vou fazer uma casa, por exemplo, eu tenho que saber, para eu calcular o custo da fundação, para a gente começar, para a fundação, qual é o tamanho dela. Eu tenho que saber, para eu saber o tamanho, tem que ter o projeto. Tendo o projeto, eu vou calcular o volume de concreto, se for sapato, se for baldrame, o que for. Quanto vai ter de escavação, qual vai ser o tamanho das vigas de fundação, se tiver. Então, quantidades. Eu vou ler o projeto para obter as quantidades. Parede, quantos metros quadrados de parede? Qual vai ser a área de revestimento do piso, cerâmica, pintura das paredes, telhado, instalação hidráulica, elétrica. Então, são as quantidades. Aí a gente parte do projeto e vamos falar um pouco dessas metodologias, para levantar também, né? Bem, e qual que é a estrutura básica de um orçamento? Se a gente olhar, eu trouxe aqui também daquela mesma obra que eu comentei, depois eu vou mostrar o arquivo completo, eu extraí só um pedacinho dele, com os serviços preliminares. Então, se a gente observar, ele tem uma estrutura muito semelhante à estrutura de uma CPU, mas lembra, aqui a gente já está agora no orçamento, a gente já entrou no orçamento da obra e vamos apresentar uma estrutura básica de um orçamento de uma obra. A gente divide também o nosso orçamento, a nossa planilha, em 7 colunas, basicamente, né? Estou dizendo, nesse cabeçalho aqui tem o detalhamento das composições utilizadas no orçamento, ou seja, eu me utilizo de custos unitários já calculados na composição, nas CPUs, para agora compor meu orçamento. Vamos entender o que cada item aqui quer representar. Primeiro, eu vou ter a ordem de apresentação do orçamento, ou a ordem de apresentação das composições que compõem esse orçamento e o agrupamento delas conforme a minha EAP. O que é EAP? É uma sigla de Estrutura Analítica do Projeto, que nós vamos ver mais na frente. Como é que elabora na hora de planejar, né? A EAP, ela representa um agrupamento dos tipos de serviço numa sequência lógica para executar. Então, qual a primeira coisa que a gente costuma fazer numa obra? Aí já tem aqui. Então, esse coluna item, o primeiro item, o item 1, que ele é um agrupamento de itens, ele não é um custo específico, vai ter um total aqui, mas ele é o item de serviços preliminares. Dentro de serviços preliminares, tem 6 subitens, o 1.1, 1.2, 1.3 até 1.6. Cada um desses serviços, então aqui na primeira coluna é a sequência. A segunda coluna vai ser a descrição, o código da CPU, lembrando o que é CPU, composição de preço unitário. O código da composição de preço unitário usada no serviço desse item. Então, por exemplo, o primeiro item, subitem, aliás, do item 1, que é o 1.1, ele é a locação convencional da obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes, ou seja, a gente usa essas tábuas 10 vezes em 10 locações. Essa composição ela foi extraída do SINAP, cujo código é esse aqui, 74072.077/002. Então, se eu quiser saber o custo unitário dessa composição, eu tenho que ir na base do SINAP e eu vou encontrar essa composição lá. Lembrando que dentro da composição vai descrever quanto vai de madeira, quanto vai de serviço o tempo de serviço de pedreiro, de carpinteiro, etc, né? Na terceira coluna,
vem a descrição, né? Qual é o serviço. Então, como eu comentei já da locação, então aqui a gente diz o que é o serviço. O item 1.1 é locação, o item 1.2 é barracão de obra, incluindo instalações elétricas e hidráulicas sanitárias, se for o caso daquele projeto. A placa da obra, a construção da administração da obra, nesse caso aqui está uma composição feita por mês, que mesmo tendo no BDI também entrou aqui, que foi uma opção dessa obra. Licenças e taxas que não estão incluídas no BDI, e locação de andaime metálico tubular tipo torre. Então aqui é a descrição do serviço. Então para esse serviço preliminar foi feito essas definições. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está tudo bem por aí? Sim, professor. E professor, pode ter, por exemplo, ele pode pegar o custo unitário de cada material, cada coisa, por exemplo, da SINAP e da SEDOP, se forem diferentes no caso, mas no mesmo orçamento? Pode. Como foi feito aqui, pode. Você diz ter uma composição de uma base e outra composição de outra base. É isso? Isso. Sim, pode. Isso não tem problema, né? Até porque, nesse caso, que tem muita composição, aliás, tem muitos serviços que você às vezes não encontra no SINAP, mas tem na SEDOP. E vice-versa. Tem coisa que não tem na SEDOP, tem só no SINAP. Então você pode compor. Essa escolha, ela é um critério da pessoa que está trabalhando no orçamento. Então, o orçamentista, o técnico, o engenheiro, ou engenheira trabalhando, ele pode optar. Então, é possível. É recomendado em obra pública usar o SINAP, porque é um preço de referência nacional. Mas, quando digo obra pública, é federal e habitacionais, por ter uma consolidação das composições. Mas o órgão que está licitando ou o construtor, ele pode optar por outra composição sem problema nenhum. Ou ainda pode montar a própria composição com o TCPO, nos índices, e pegar os preços locais que ele conhece. O que é importante é que esteja... Essa pergunta foi muito boa para contextualizar. Por que no orçamento é necessário ter esse código? Porque tem um documento chamado memória de cálculo do orçamento. O que é a memória de cálculo? É onde a gente vai registrar todas as contas feitas. Então lá vai ser dito de onde que veio esse preço. Bom, a gente usou a base SINAP de tal mês. De onde veio esse preço? Foi a base SEDOP. Por que você usou SEDOP, por exemplo? Porque para aquela obra o tipo do barracão mais adequado é uma modalidade que a SEDOP tem e o SINAP não detalha. Então tudo isso fica a critério de quem está elaborando o orçamento. E ele precisa registrar para que no futuro, quando for auditado, for verificado, seja registrado. Então pode sim usar base diferente no mesmo orçamento. Aí na sequência, na quarta coluna, é a unidade de medida do consumo da CPU. Então qual que é a unidade de medida aqui? Lembra, aqui a gente está no orçamento, então aqui a gente vai trabalhar com a mesma unidade que é a unidade de medida da CPU. Então, se é locação de obra, é metro quadrado. Se é alvenaria, é metro quadrado. Se é concretagem, como aquela que a gente viu agora há pouco, metro cúbico. A quantidade. Ixi, ficou uma falha aqui da apresentação. Era para ser a coluna de quantidade, desculpa. Aqui era para esse quadro. Depois eu vou corrigir, era para esse... Aliás, deixa eu corrigir logo, só um instantinho. Que já fica no nosso registro aqui e depois fica prontinho. Voltou a aparecer para vocês? Tá aparecendo, pessoal? Voltou, professor. Tá, obrigado. Então essa coluna de quantidade é a quantidade do consumo desse serviço, da CPU que está detalhado, no orçamento, ou seja, quanto desse serviço que está detalhado no item 1.1, cujo código SINAP é esse, será necessário para executar essa obra. Então, nesse exemplo 1.1, para essa obra eu vou ter uma alocação convencional, eu preciso de 407,70 metros quadrados de locação.
quanto custa 1 metro, qual é o custo para executar essa locação, uma unidade dela, que é metro quadrado. Pela composição SINAP desse mês que foi usado, que é de 2017 esse orçamento, depois tem um exercício para a gente comparar, o custo é de R$ 3,60, R$ 3,60. E por último, então, quanto é o custo total desse serviço? 1.1. Que nem, semelhante à composição, a gente multiplica o custo unitário pela quantidade. Ou a quantidade pelo custo unitário, como você preferir. E aí vai dar, nesse caso, R$ 1.467,72. Ele faz isso para todos, né? Para barracão, custo unitário do barracão, quantidade. Placa de obra, custo unitário da placa de obra, metro quadrado, quantidade. Administração, aqui ele trabalhou com mês, né? Foi trabalhado com mês, ele calculou o custo de 23 mil e essa fração reais por mês de obra administrada. Aí aqui no final tem o subtotal do item 1. Então essa divisão, ela também vocês vão encontrar, a gente vai encontrar vários tipos de apresentação, mas é sempre interessante ter os subtotais por item, para a gente visualizar, por sua vez, outras ferramentas de gestão, para a gente observar em qual serviço está indo mais recurso. E tem uma outra ferramenta que a gente vai ver mais na frente, que é a curva ABC, que é uma curva que diz, um gráfico que apresenta qual é o insumo mais usado, qual vai ser, por exemplo, qual é o material ou mão de obra ou equipamento, qualquer um dos insumos que mais é consumido na obra. Ele vai relacionar do maior para o menor consumo. Então aqui o subtotal do item 1, que é serviço preliminar, R$ 214.839,88. Então a gente tem aqui a estrutura básica e assim vai para frente. Vou mostrar o orçamento completo daqui a pouco para vocês. Aqui, por exemplo, eu peguei uma parte do item 2, do subitem 2.3, aí vem a divisão. Então veio para o item 2 do orçamento, é uma das instalações. Aí dividiu dentro do item 2, dividiu em paredes, aliás, foi dividido em fundação, mesoestrutura, cobertura. E dentro dessa subdivisão teve outra subdivisão. Então essa é a EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Eu posso criar vários níveis. Eu poderia criar ainda dentro do 2.3.1 divisões como 2.3.1.1, 2.3.1.2. Isso vai depender da estrutura que vocês organizarem. Esse aqui, a profissional que elaborou o orçamento dividiu assim, paredes e painéis, e aí dentro de paredes vem essa composição de alvenaria, né? Mesma coisa, o código dentro dessa divisão, deixa eu voltar aqui, a ordem dentro da EAP, que é o item 231, o código da composição, que é 871527. Qual que é a composição? Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado na horizontal. Aqui ele é de 9 por 14 por 19. A espessura é 9, também está cutela. Argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Como é que a gente mede serviço? Metro quadrado. Qual que é a quantidade? Aí que vem. Para esse projeto, para aquela obra, eles chegaram à conclusão. Desculpa, que precisa de 380 metros quadrados para executar aquela parte. Quanto custa o metro quadrado? 50,63 e o custo final 19 mil. De onde veio esse preço? Aí eu pergunto para vocês. Esse preço é 2017. Sofreu alteração para hoje? Não é exatamente a mesma composição que a gente trabalhou detalhado, mas é muito próximo. Quanto é que estava trabalhando agora há pouco, naquele que a gente estudou? Quem lembra de cabeça? Não lembra? Vamos pegar lá então. Deixa eu abrir aqui. Para não sair da tela, eu vou só confirmar os valores que a gente estava verificando. Essa mesma composição específica... desculpa, estou no outro material aqui. Essa mesma composição de 9 é o bloco com 14. Eu não estou com ele aberto aqui, mas a mais seria R$ 68,00. Pela base SINAP atual de julho desse ano, ou seja, mais de 3 anos
de diferença. Porque eu não lembro o mês, mas se eu não me engano, ele foi feito... Aliás, em julho ou agosto de 2017, essa base. Está 68, 67. Olha quanto estava em 2017, R$ 50,63. Então, por que essa diferença? É a atualização mensal dos preços devido à inflação, ao crescimento dos preços mensalmente, né? Inflação, atualização monetária e tudo mais. Então vejam que a gente tem que pegar esses preços sempre baseado no mês que a gente está elaborando o orçamento, mais próximo que tiver, né? Aí vem algumas perguntas. Por exemplo, vou botar aqui. A gente já sabe de onde vem esses custos unitários, né? Que são das CPUs. Então, quem diz que custa esse preço aqui? A minha base de dados. Se eu estou usando o Sinap, eu vou buscar esse preço do Sinap. Se eu estou usando CEDOP, como esse aqui, reboco com argamassa, o item 236, eu vou usar a CEDOP. Por isso que eu tenho que sempre detalhar a base que eu estou usando, a descrição do item, a unidade de medida e o preço dele. Então, os preços a gente sabe de onde vem, né? Já passou isso. Quando eu digo que a gente sabe, é que nós já conhecemos a origem, onde buscar essas informações. E agora, o papel do início do nosso orçamento é como obter esses valores das quantidades. De onde vem essa quantidade? Aí entra o famoso levantamento de quantitativo. A leitura do projeto é um trabalho muito importante e que requer muita atenção, porque um erro, um equívoco aqui pode causar uma diferença enorme na obra, no custo, ou para mais ou para menos. Então, lendo o projeto dessa obra, foi chegado à conclusão de que precisa essas quantidades. Sabendo os custos unitários, a gente pode mensurar o preço, aliás, calcular o custo total e depois chegar no preço final adicionando o BDI, né? As despesas indiretas e o lucro, que é a bonificação. Então, antes de passar para essa etapa, para fechar, levantamento de quantitativo é saber as quantidades necessárias para que aquela determinada obra seja executada. Então, para cada serviço, como a gente está fragmentando por etapa, para facilitar o método de trabalho, então, para cada serviço a gente vai buscar as quantidades. E aí pode surgir uma dúvida, mas aí como é que eu detalho a sequência? Quando é uma obra residencial, eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu baixei ontem em um software, fazendo uma pesquisa que já vai ser uma das etapas do trabalho de vocês. Tem muitos softwares comerciais, alguns têm a opção de você fazer a versão de teste gratuita por um tempo. Esses comerciais, naturalmente, eles são pagos, então eles são verdadeiras plataformas, porque você pode, desde fazer o levantamento da quantidade, tudo informatizado, ele já te dá uma base de dados atualizada pelo Sinap, alguns mensalmente, e já gera para você orçamento final, o sintético analítico, gera as curvas ABC, o gráfico de Gantt, que é o planejamento, e já serve como ferramenta de gestão. A gente vai passo a passo ver tudo isso aí. Ainda na parte de quantitativo, na elaboração do orçamento, vamos fazer um exercício aqui. Por exemplo, vamos calcular a área dessa parede. Lembra desse projeto? Nós já trabalhamos com ele na primeira aula para fazer o cálculo estimado do CUB, aliás, do custo, partindo do método CUB, o custo unitário básico. Calculamos a área em planta e chegamos a um valor lá que seria estimado para um apartamento desse no nosso estado, de acordo com aquela categoria de referência, pelo Sinduscom. E aí eu queria agora, por exemplo, calcular o custo dessa parede aqui somente dessa parede aqui, que está destacada, daqui até aqui, né? Essa de 9,90 está até errado, né? Porque 9,90, vou até corrigir, 9,90 é só esse trecho aqui. 9,90 é essa parte aqui, ainda tem os 3,20, ainda tem que somar aqui, então deixa eu até corrigir aqui. Enquanto eu corrijo, eu quero que vocês calculem aí qual que é a área dessa parede, considerando o pé direito de 2,80, né? Então, como é que eu vou calcular a área da parede? Aí eu tenho que pensar, eu tenho a vista em planta e eu vou ter que considerar agora qual que é a altura dela, né? O pé direito dela
vai ser considerem 2,80. Deixa eu corrigir aqui. Podem tentar, aliás, né? Tentem resolver ali e a gente compara o nosso resultado, tá? Eu vou só sair do compartilhamento aqui para poder corrigir que eu fiz um levantamento errado. E já é um exemplo de como a gente pode cometer erro na hora e a importância de revisar as verificações de quantidade. Quanto é o pé direito, professor? O pé direito é de 2,80. 2,80 metros. O Vitor falou que deu... Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Professor, só tenho uma dúvida da parede. Eu só tenho a dúvida se assumir o centímetro da parede e os 10 centímetros de parede, 12 centímetros de reboco aqui. O Vitor respondeu 37,40, a Maria 37,52. Então, a resposta, eu acho que... Aliás, se eu entendi a tua pergunta, eu considerei nessa somatório a parede aqui, começa aqui, porque aí, lembrando que aqui é uma planta humanizada, e aí esse valor de 9,90 é espaço livre, então teria 15 centímetros aqui, né, dessa primeira parede, pode considerar a largura, a espessura até a Maria comentou de 15, mais 9,90, mais esse 15 aqui, mais o 3,20, que é o espaço do dormitório, mais esse 15 final. Então eu somei e deu 13,55 no somatório, né? Dá uma pequena diferença, então, que o Vitor e a Maria calcularam está bem próximo, só porque deve ter sido... Foi a medida da parede que nós assumi de uma. Pronto, isso. Eu assumi metade. 13,55. Né? Aí deixa eu apresentar aqui, só assim, para fins de memória de cálculo, né? Então, 13,55 vezes a altura, que é o pé direito de 2,80 metros. Lembrando que a nossa parede estaria saindo, a gente está olhando em planta, então a gente teria que olhar agora em corte, né? Cortar ela na horizontal aqui, no plano A, no corte AB ou AA, e olhar a parede para cima. Então, multiplicando pela altura da parede, 2,80, a gente chegaria nessa, apenas um exemplo, num quantitativo de alvenaria para essa parede isolada de 37,94 metros quadrados. Né? Apenas como uma ilustração, um exemplo de como a gente vai obtendo dados no projeto. Né? A gente vai lendo o projeto, 37,94. Isso, 37,94, exatamente. Lembrando que se a gente for fazer todo o levantamento de todas as paredes, então a gente tem que fazer, ter um cuidado de fazer o cálculo sem estar sobrepondo aquelas espessuras de 15 nas uniões, nos locais em que as paredes se encontram, né? Então, ainda que se a gente fosse falar, pegando essa quantidade de 37,94, né? 37,94, e o preço, isso, deve ter faltado uma espessura. Pegando essa quantidade e o preço da composição unitária do SINAP, que a gente estudou anteriormente, né, quanto seria o custo dessa parede? Né? Então eu apresento aqui, basta a gente calcular. Agora, basta a gente calcular então a área, e aí, me desculpe, também estava errado, eu não atualizei aqui. Deixa eu voltar aqui.
que é 37,94 vezes o custo, ou seja, qual é a quantidade? 37,94 metros quadrados. Quanto é o custo unitário? A gente trabalhou com aquela composição de R$ 66,47. Vai dar um custo de R$ 2.521,88, arredondando, né? Voltando a apresentar aqui. A gente vai corrigindo juntos aqui com vocês. Está aparecendo o cálculo agora para vocês? Do valor? Só me confirme para ver se voltou a aparecer. Assim. Tá. Então, só um exemplo. Isso aqui já poderia ser um elemento, um item, uma linha do nosso orçamento, né? Lá na linha, na estrutura analítica, por exemplo, paredes, né, vedações, item, por exemplo, do nosso orçamento 2.5.1, alvenaria de bloco cerâmico, toda a definição. Qual é o código SINAP, aquele código que estava antes? Qual a descrição? A descrição. Unidade de medida, metros quadrados. Qual a quantidade? De acordo com o projeto, 37,94 metros quadrados. Quanto é o custo unitário? 66,47. Isso vem do projeto, isso vem da base de dados que a gente usa. Custo deste item, R$ 2.521,88. Então, item por item, a gente vai elaborando o nosso orçamento, soma tudo, chega no custo total, diretos e indiretos, adiciona despesa indireta e bonificação, BDI, chega no preço final para a gente começar. Para começar o planejamento da execução, né? Feito o orçamento. Agora eu falo para vocês assim, vamos calcular os quantitativos dos demais serviços. Opa. Vamos pensar que a gente está... E aí eu quero entrar na parte de ferramentas de levantamento. Antes de entrar, eu queria perguntar, até aqui, conseguiram compreender a ideia? Tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou sobre como a gente chegou nesses cálculos aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Tá bom. Certo. Tá bom, então. Vamos dar sequência. Então, como é que a gente faz isso na prática, né? De uma forma mais, assim, mais corriqueira e com uma maior produtividade, né? Num sistema tradicional, até antes de a gente ter recursos como os modelos 3D, a metodologia BIM, que é uma metodologia de trabalho que nós desenhamos o projeto como toda a informação envolvida no projeto, ele envolve, não é apenas a geometria, mas ele envolve parâmetros como a quantidade dos materiais, você faz interação entre os projetos para evitar erros. Num projeto clássico, a gente pegava os desenhos, né, as plantas em 2 dimensões, as plantas, os cortes, elevações, e começava a fazer a leitura. Então, nesse projeto aqui, eu estou dando uma dica, estou dando uma solicitação. Calcule o quantitativo dos demais serviços. Então, tem que começar a estudar, primeiro, montar uma estrutura do projeto para tentar enxergar quais são todos os serviços, né? Desde a fundação, lembra, tem que fazer locação da obra, montagem de canteiro, depois começar a ver tudo que vai ser executado efetivamente na obra. Fundação, estrutura, alvenarias de fechamento a todas as paredes, laje de cobertura ao forro, telhado, entre estrutura e telhas, revestimento de piso, revestimento de paredes, esquadrias, portas e janelas, e depois instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, acabamentos, etc. Claro que aqui é uma planta humanizada, né, que a gente tem os móveis, por exemplo, que não entram no nosso orçamento. Então a gente poderia usar uma planta convencional, tradicional, vamos dizer, não humanizada. Esse é um sistema antigo, né? A gente chama antigo porque não trabalha com recursos em 3D, em recursos que conversem entre os sistemas de informática
e as ferramentas mais atualizadas, mais modernas. Então, o que a gente usa é muito comum hoje e em obra pública já é obrigatório, né? Quando eu falo na pública, porque há regulamentações que exigem isso. Mas nas obras privadas isso tem sido praticado já também há algum tempo. É usar os modelos em 3D, então os modelos BIM. Eu trouxe uma ilustração aqui para vocês de um modelo que também é essa fonte é do Sinap, que ele comenta. Então, quando a gente vai começar a extrair quantidades, é muito mais prático, eficiente, em termos de tempo que a gente gasta e qualidade do levantamento, usar um modelo 3D, usar o modelo em BIM. Por quê? A gente vai evitar aqueles erros de leitura, os erros de cálculo manual, né? Além de já estar considerando todo o contexto da construção. Enquanto no projeto fragmentado a gente tinha uma fundação, um estrutural, um hidráulico, um elétrico, e na hora de compatibilizar, ou seja, na hora de executar, a gente via que tubulação de água passava no meio de uma viga e não estava verificado isso, tem que fazer um ajuste, isso pode gerar problemas e custos adicionais. No modelo 3D isso tudo é considerado, você já ajusta isso e o projeto fica com o mínimo de erro possível, ou zero, né? Ou a meta é alcançar um nível zero de erro, de imprecisão. Então aqui uma ilustração do modelo 3D, eu vou abrir aqui uma outra janela, tá? Depois a gente volta para o trabalho, sobre um arquivo aqui que eu tenho é um template do Revit. Aí eu pergunto para vocês, quem já ouviu falar do BIM? Vocês devem ter ouvido falar já, né? Foi só para a gente entrar um pouquinho sobre esse conceito. Já, professor. Já viu, né? Já viram falar, certo? Isso é muito importante, né? É uma coisa relativamente nova, no sentido de... Professor? Pois não. Eu ouvi falar até que vai ter um decreto agora em 2021 que a utilização do BIM vai ser obrigatória, pelo menos em obras públicas. Isso. Exatamente, ele vai ser... Eu confesso que eu não lembro da temporada, se já está em vigência ou se ele já foi publicado para iniciar a vigência, mas é esse ano. E o objetivo é esse, é evitar erro de levantamentos, né? Porque o que gera muito problema, até o professor Augusto expôs isso muito bem naquela primeira live que nós tivemos do grupo de pesquisa, que o grande gerador de erros, de aditivos, que são aqueles acréscimos nos contratos de obra pública, são algumas inconsistências nos projetos, que podem ser causadas por várias coisas, né? Desde de equipes nas prefeituras e estados que não tem recurso, seja recurso humano mesmo, de equipe pequena ou de não ter software, até problemas de falta de dinheiro. E diz assim, olha, adequa a obra para esse recurso, uma coisa que é absurda, né? Tem que ser o contrário, eu tenho que dizer a obra precisa disso para ser bem construída e fazer. Então, o BIM, essa obrigatoriedade... Pois não. Geralmente também os projetos, eles são feitos um por cada profissional. Geralmente hidráulico é feito por um, então elétrico por outro. E na hora de juntar esses projetos em um só, gera inconsistência, né? Tem uns que não batem com os outros. Então o BIM, ele ajuda nessa junção de todos para ver se tem algum problema, né? Exatamente. O BIM ele vem minimizar ou eliminar esses problemas, porque a gente vai juntar num arquivo só, num modelo 3D só, todos esses projetos. A gente pode continuar trabalhando dessa forma, multiprofissionais trabalhando, mas tem que ter um momento de compatibilizar, que aí se houver conflito de posição, aí cada um vai fazendo ajuste. Então, é exatamente essa que é a ideia. E aí, além de ser uma forma de ver, o Revit é uma ferramenta poderosíssima, e tem outros softwares, mas eu digo o Revit que a gente usa. Eu tenho aqui a versão de estudante dele. A gente tem a versão, o IFPA, o nosso campus tem uma suíte da Autodesk, e nos computadores a gente tem a versão paga lá no IF, mas como a gente está nessa citação, né, eu vou compartilhar aqui a tela do Revit, que eu estou com o modelo que eu achei de um curso que eu me inscrevi nesse tempo, nesse momento que estava a aula suspensa. Então, está aparecendo para vocês? Sim, professor. Está sim. Tá. A minha tela está piscando, mas deve ser por causa da gravação. Então, aqui só para a gente navegar um pouco, é um modelo, já está completo, usado como um template desse curso.
que é um pequeno prédio comercial, em que a gente não tem, por exemplo, nesse aqui, a gente não tem a parte de instalações hidráulicas e sanitárias, nem elétricas. Ele tem a parte arquitetônica, mas até com alguns módulos. Mas dá para entender já. Então aqui nessa lado, quem já mexeu sabe, no lado direito aqui, aliás, esquerdo, tem o detalhamento das vistas, das lajes, cobertura, vistas 3D, fachadas, etc. E aí tem onde eu queria chegar. Então a gente tem primeiro, o modelo 3D facilita para a gente observar, ver incompatibilidade, ver diversas situações. Vou navegar aqui para o outro lado. Por exemplo, se eu quiser ir aqui dentro e verificar, me olhar no espelho. Não estou exagerando, estou brincando. Dá para me olhar no espelho, mas dá para ver aqui todas as, escada, corrimão. E aí tem ferramentas que ele já estabelece aqui, que são as tabelas de quantidades. Então, enquanto lá no projeto tradicional eu tinha que ler em 2D e começar a fazer conta, né? Aqui no Revit, veja aqui, a tabela de quantidade. Sei que está pequeno aí, depois vocês podem rever no vídeo, mas eu vou abrir rapidamente aqui. Então ele tem aqui, por exemplo, tabela de ambientes, tá? Que isso já está parametrizado aqui dentro. Então ele abre uma tabela aqui, deixa eu ver se eu aumento o zoom. Eu não vou conseguir aumentar o zoom, mas eu posso fazer uma coisa aqui, por um instante. Não vai dar, desculpa. A ideia é só apresentar aqui, não vou me estender porque deve estar bem pequeno para vocês. Mas essa tabela de ambiente, ele está mostrando aqui, por exemplo, nessa coluna as áreas. Então ele tem corredor, qual é o nível do corredor. Então, por exemplo, aqui vou pegar a cozinha, aqui nessa linha. Aqui ele tem a cozinha da sala de estar, do primeiro pavimento, e tem a área da cozinha, 20,60 metros quadrados. Então, ao invés de eu ter aquele modelo tradicional, que eu vou lá no projeto, fazer o levantamento, se fosse no AutoCAD, a gente pode usar aquela ferramenta de área, que ajuda muito mais que fazer a leitura manual, mas que ainda é lenta, entre aspas, né? A gente aqui no Revit já consegue extrair a tabela com todas as áreas por ambiente. E aí você já extrai isso em Excel, por exemplo, e pode migrar para o orçamento. Então, a sistematização do BIM para o orçamento, ela é fundamental, ela é riquíssima, porque ela vai ajudar muito, muito a gente ter quantidades detalhadas, precisas de cada tipo de serviço. Então, aqui a gente vai ter mesma coisa para as paredes. Deixa eu voltar para a tabela aqui. Se eu quiser, por exemplo, tabela de portas aqui, estou abrindo de porta só. Aí ele tem um tipo da porta P2, quantas tem? Tem 8 portas P2, a altura dela 2,10 e a largura 80 centímetros. Porque na hora de calcular o orçamento das portas, a gente trabalha com área de porta. Ou depende da composição que a gente vai usar. Tem composição do Sinap que tem o custo de uma porta no tamanho específico. Por exemplo, porta de 2,10 por 70 de largura. Aí você pode pegar a unidade da porta. E tem porta que você trabalha com área, como porta, por exemplo, de vidro blindex, que é a marca, mas que a gente popularmente chama como vidro temperado, né? Ou porta de madeira de lei, também vai ter área. Então aqui dá para tirar, tendo a tabela de porta, tem a altura e largura da porta, eu calculo a área facilmente, chego numa tabela de áreas de esquadrias, janelas, portas, tem peitoril, tem uma série de valores. Então, aqui é só uma forma da gente ver como o 3D vai ajudar muito, muito, muito nisso, né? E aí decreta essa regulamentação, que o colega colocou muito bem, e obrigado pela colocação, que é para determinar que é para gerar um momento em que se torna obrigatório. Quem ainda não implementa, comece a implementar, porque isso traz economia de recurso, muito recurso. Principalmente para você evitar aquelas paralisações de obra que são muito danosas, porque na hora que a obra para, você começa a perder muito do que já foi feito. E aí é exponencial. Quanto mais tempo fica, mais rapidamente cresce o problema que gera na obra. Então aqui... Prof. Pois não. Aí no Revit, o problema dele é mais a questão de a gente só consegue colocar um projeto, por exemplo, só o arquitetônico, ele completo fica muito pesado, né? Deixar, tipo, o arquitetônico, elétrico. Aí tem um outro software, que é o Navisworks, que ele consegue fazer essa junção de uma forma mais leve.
Claro que dependendo do computador, né? Mas aí ele consegue unir todos os projetos e tem uma das ferramentas dele é analisar essas incoerências, esses conflitos que tem. E aí é bem legal também. Naviworks, né? Só complementa, por favor, ela, o nome do software que você falou. Sim, é Navisworks. Naviworks, isso, né? Exato, ótimo. Isso, primeiro, tem um primeiro problema, eu diria, não um problema, é um requisito que precisa ter um bom computador, realmente, assim, com uma capacidade de processamento de vídeo e imagem boa, né? Mas o benefício ele é proporcional. E aí tem esses outros softwares. Eu confesso que eu não domino bem o Revit, né? Eu estou aprendendo, estudando, buscando me aprimorar nele e ainda não conheço um pouco dessas ferramentas que você falou, que são recursos para compatibilizar, para verificar, mas ainda não usei, né? Já usei um pouquinho o SketchUp, por exemplo, o professor João trabalha muito com o SketchUp e tem vários vídeos no canal dele que ajudam, que tem compatibilidade, tá, para a gente migrar, importar e exportar os arquivos para a plataforma da Autodesk, né, AutoCAD, Revit. Então são vários softwares que estão sendo usados dentro dessa ideia, né? Então o BIM ele é um conceito, né, uma metodologia que veio para a gente poder diminuir essas incoerências e ter uma leitura total do modelo completo, que naturalmente quanto mais completo, mais pesado vai ser. Obrigado a ela pela contribuição, porque isso vai fechar bem a ideia daqui. Então, eu vou interromper o compartilhamento para a gente entrar então na parte. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Para a gente então agora entrar na parte do nosso trabalho, que eu queria discutir com vocês. Eu vou falar rapidamente aqui e depois eu vou pausar a gravação para a gente começar a discutir algumas coisas juntos, tá? Tá aparecendo aí para vocês de novo no PowerPoint. Agora mudou a tela. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, qual que vai ser a ideia, né? Primeira coisa, o trabalho vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar com a elaboração de orçamento. Então, vamos estudar, aprender a fazer, fazendo um orçamento. A ideia é que a gente possa aplicar isso. Nós não precisamos definir as obras agora. A ideia é trabalhar, agora a gente conversar, trocar ideia e eu quero ouvi-los, né, sugestões, até porque cada um tem suas limitações, tem as suas condições de recurso. Então, mas a ideia vai ser em trabalho, de grupo, em até 4 pessoas por grupo. Então, até não, tem que ser 4. Como vocês são 20, vai dar certinho 5 grupos. Então, eu botei até aqui e vou corrigir isso, porque quando a gente coloca o até, pode dar... Só um minuto. Dá outra possibilidade, né? 5 grupos... Professor, no SEDOP e no SINAP dá para orçar o quantitativo de aço? De aço para estrutura de concreto ou aço para metálica? Para estrutura de concreto e metálico, para ambos. Sim, tem sim. Para estrutura de concreto tem composições que é armadura específica para concreto, CA50, CA60, aí ele trabalha com 1 quilo, então você tem isso. E isso é uma coisa que eu quero já linkar com a disciplina que vocês estão estudando com o professor Augusto, né, que é o projeto estrutural. Professor? E tem também para estrutura metálica, dos tipos de aço pintado, o aço patinável. Então aqui os grupos... Professor? Pode falar. Ultimamente a gente estava tendo um problema, eu estava orçando um material e necessitava de tubos de gás medicinal. Eu procurando no SEDOP e a gente não encontrou. Nem o custo quanto a composição. E a gente foi procurar no Pini também, né, que é uma plataforma que oferece as composições, mas também não encontramos. Sim. E aí a gente sente muito essa dificuldade. E isso é uma coisa, o dia a dia de orçamentista é esse, né? Você trabalha esse trabalho que você está falando é do estágio, ela que você trabalha?
Sim, sim. Certo. Aí Então, a gente tava cuidando do orçamento de uma obra do hospital que a gente pegou, e aí a gente tava tendo dificuldade de encontrar esses itens. Tem muito, assim, no CEDOP e no SENAP, a parte da específica da construção em si, mas específico, por exemplo, de hospital e de outros, a gente não encontra muito bem. essa é uma limitação grande do SINAP. Ele, ele tem muita composição de obras, assim, vamos dizer, mais comuns. A base dele é obra residencial e comercial. Obras especiais como hospitalar, industrial, ele já começa a fugir um pouco. A PINE, por sua vez, ela tem composições. E aí ela só tem composição, ela não trabalha com preço. Mas se você tem uma composição com insumos básicos, basta você pegar os preços dos insumos no SINAP e montar a sua. Né? Mas ainda assim, às vezes não tem. Então, quando você está procurando e não tem, qual que é o recomendado? Se for uma obra pública, você deve registrar isso no diário, na memória de cálculo. Você vai ter que fazer uma cotação com 3 fornecedores, devidamente registrados, com identificação de CNPJ, com data, tudo, e pegar um valor médio das 3 cotações. Exemplo, vocês teriam que procurar empresas que fornecem esses tubos, pegar um preço dele, 3, né? Pegar os preços de 3 empresas e chegar no valor médio. Aí você poderia estimar esse custo daquele item. Quando você não tem nas bases, você pode fazer assim. Pois é, foi o que eu acabei fazendo. Eu tive que compor mais ou menos os itens que faziam parte daquele item em geral e tive que correr atrás dos preços de cada um. Legal. Então, dá um trabalho muito grande, né? Porque principalmente para registrar, porque enquanto um serviço simples você tem lá, peguei SINAP, todo mundo sabe onde está. Nesse caso, você tem que gerar no caderno de memória de cálculo todo esse registro. Então, muito boa essa colocação. Então, para a gente voltar aqui, o grupo, então a ideia do trabalho é que sejam 5 grupos de 4 pessoas, está corrigindo. Né? As obras que a gente vai orçar, eu gostaria que a gente ficasse a critério de vocês. O que eu recomendo? Quando eu for falar critério, eu vou explicar. Eu tenho algumas obras em mente já, que eu posso passar de projeto, mas não tenho 3D. Então a gente pode ou elaborar ou fazer o levantamento clássico. E uma dessas é a obra do IF. Deixa eu só passar aqui. Rapidamente eu volto para concluir a gravação aqui. Então a gente vai escolher a obra, vocês podem optar por obras. Exemplo, tem uma obra de uma entidade que está precisando, ou conheço alguém que está precisando e não tem condição, a gente poderia já trabalhar nessa disciplina, ajudando, contribuindo com alguma obra que precise disso, né? A gente vai começar pelo levantamento dos quantitativos, e eu já quero que vocês façam também uma pesquisa sobre software de elaboração. Eu tenho uma planilha que já vou oferecer, disponibilizar para vocês, que é de alguma dessas plataformas que oferecem algumas coisas, que é uma coisa bem mais simplificada do que a plataforma oferece, né? Na versão paga, mas já ajuda bastante. E tem algumas que permitem você fazer um teste gratuito de 7 ou 14 dias, que já é suficiente para a gente, por exemplo, fechar o nosso orçamento nessa primeira etapa, para depois ir para o planejamento. Então, a grosso modo, essa aqui seria a proposta do trabalho para a gente discutir agora, tá? Eu vou só parar aqui a gravação, para que a gente